Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Mais um dia de aula, sexta-feira, último dia da semana, e nós continuamos com a nossa aula de matemática. Ontem nós vimos um pouco sobre os números que são pares e ímpares, né? Mas ficou um para trás que nós não vimos, que foi o número zero. Muito bem. Então, hoje a aula vai ser especificamente para esse número, para nós desvendarmos o grande mistério. Se o zero é par ou o zero é ímpar? Então, já é o título da nossa aula, ó. Zero é par ou ímpar, né? E não esqueçam de anotar a data de hoje, tá bem? Dia 2 de outubro de 2020. Bom, então, diante desse questionamento, é assim que a gente inicia a nossa aula. E o que é que vocês pensam aí? Vocês têm essa resposta? Vocês arriscam, né? Uma resposta? Será que ele é par? Será que ele é ímpar? Diante do que nós vimos ontem, será que tem como a gente chegar a alguma conclusão de que o zero é par ou ímpar? Aí você pensa, né? Ah, mas zero não é nada, não tem elemento nenhum para a gente juntar de dois em dois. Não é isso que nós vimos ontem? Né? Que parte do conceito de um número par é que a gente consegue agrupá-lo de dois em dois e não sobra nada, né? Ao contrário, o número ímpar, a gente junta de dois em dois, faz o agrupamento, mas sempre fica um para trás, sobra um, não é isso? Bom, então isso vai ajudar um pouquinho a gente entender, então, se o número é par, se o zero é par ou ímpar, tá bem? Bom, então, vamos retomar um pouquinho a aula de ontem, para a gente entender realmente se o zero é par ou é ímpar. Então, com a aula de hoje, eu quero dar essa resposta a vocês, né? Então, a aula de hoje é a resposta se o zero é par ou ímpar, tá bom? Então, vamos acompanhando aqui o raciocínio da professora. Então, anotado o título da aula. Muito bem. Agora, vamos para os nossos experimentos com os palitos de novo, tá bom? Então, vamos voltar lá, ó. Eu vou pegar 6 palitos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bem? E vocês já sabem, o número 6 é par. Muito bem, o número 6 é par, porque quando eu divido em duas partes, né? Porque isso que é o par, quando eu consigo dividir em duas partes iguais e não vai sobrar nada, né? Então vamos lá, ó, um para cá, outro para lá. Um para cá, outro para lá, um para cá, outro para lá, certo? Viram só? Ó, lembram-se do corpo humano? Que eu só consigo dividir ao meio algo que seja par, né? E quando eu divido ao meio, fica as duas partes com a mesma quantidade e não sobra nada. Então, aí que é o número par, correto? Então, olha, 3 de um lado, 3 do outro. E ainda eu consigo descobrir qual é a metade, então, de 6. 3, ó, 3 aqui e 3 aqui, certo? Muito bem. E uma outra característica do número par que nós vimos que a gente consegue agrupar de dois em dois e não sobra nada, não é isso? Então, vamos ver, ó, 2 aqui e 2 aqui, ó, também, certinho, tá? Então, o número 6 é par mesmo, porque eu consigo agrupar de dois em dois e não ficou ninguém para trás, e ele é par porque eu consigo dividi-lo em duas partes iguais e também não ficou nada para trás. Então, por isso que ele é
par. Então, nós só dividimos ao meio, né? Um número que seja par, certinho? Bom, e o que eu quero mostrar ainda para vocês? Vejam só. Quantas partes nós temos aqui? Ó, é o número 6, não é? Que nós estamos trabalhando, é o número 6. Então, eu tenho uma vez o 3 e tenho outra vez o 3. Então, eu tenho duas vezes o 3. Então, 2 vezes o 3 é 6. Não é isso? Posso pensar nisso também. Então, 2 vezes o 3, 6. Então, o número par... Ó, e não sobrou nada. Estão vendo? Não tem nada aqui, né? Tem 3 aqui, não tem nada sobrando. Tá tudo certinho. Então, o número par também tem esta característica, né? De você ter um número duas vezes e não te sobra nada, tá? Então, o número 6, por que o número 6? Porque o número 6 é par? Porque você consegue ter duas vezes um número, que no caso aqui é o 3, né? E não sobra nada, tá? Agora, vamos lá, vou pegar então mais um palitinho, tá? Ó, vou pegar mais um palito. Se eu peguei mais um palito, agora que número que nós temos? O 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos ver se a gente consegue. Já sabemos que o número 7 é ímpar, né? Vimos ontem. Mas vamos lá. Então, vamos testar todas as características do número par aqui. Então, primeiro, vamos dividir na metade. A gente já sabe que não dá para dividir um número ímpar na metade, né? Ficar com duas partes iguais. Mas vamos lá. Ó, um para cá, outro para lá. Um para cá, outro para lá. Um para cá, outro para lá. Ó, sobrou quem? Sobrou um, certo? Sobrou um. Então, o número, vamos às características do número par. Você consegue agrupá-lo de 2 em 2. Aqui já não deu certo. Estão vendo? Sobrou um. Quando a gente divide ao meio, as duas partes ficam iguais. Aqui também não ficou. Ó, sobrou um, né? E a terceira característica, que nós vimos é que o número par é duas vezes um número e não sobra nada, certo? Então, vamos ver se o número 7 é par. Ele é duas vezes quem? Ó, o número 7. Então, aqui eu tenho uma vez o 3 e aqui eu tenho duas vezes o 3, só que eu não posso esquecer desse, né? Então, o que é o número 7? O número 7 é duas vezes o 3 mais 1, certo? Então, por isso que o número 7 é ímpar. Porque eu não conseguir só ter duas vezes algum número e não restar nada. Isso é par. Agora, se resta alguma coisa, aqui é ímpar. Então, o número 7 é duas vezes o 3 mais 1. Então, por isso que ele vem a ser ímpar, tá? Porque o número par é quando você tem, ó, tirei. É quando você tem duas vezes um número e não sobra nada, tá? Então, que número que está aqui exposto? E é par, é o número 6, porque eu tenho uma vezes o 3, duas vezes o 3. Quanto que é duas vezes o 3? 6. Então, 6 é par, tá? Sobrou um. Ó, dividi ao meio, mas sobrou um. Então, ele é ímpar, correto? Eu tenho duas vezes um número, que no caso é o 3, mais 1. Então, isso é ímpar. Acompanharam até aqui, até este momento, o raciocínio? Então, vamos agora para o zero. Com tudo isso que a gente já tem de conhecimento, vamos pensar no zero, tá bom? Ó, agora eu vou fazer aqui uma
figura geométrica, né? Vamos ver se vocês acertam qual é o nome dessa figura. Geométrica. Já adivinharam o nome dela? Quantos lados ela tem? 3. Então, é o triângulo, né? Fiz um triângulozinho aqui, ó. Vamos ver se o outro cabe. Deixa eu descer. Né? Acho que ficou melhor. E aqui, tá? Então, olhem lá. O triângulozinho está vazio, certo? Não tem nada. Agora, eu vou pôr um lacinho aqui, um lacinho aqui. Tá bom? Muito bem. Então, quantas vezes nós temos um lacinho em cada triângulo? Eu tenho uma vez aqui, né? E mais uma vez aqui. Então, eu tenho 2 vezes 1. Então, quanto que é 2 vezes 1? 2, não é? Então, aqui o resultado, ó, tá? Tá pegando? Ai, não tá pegando. Vou pôr aqui. Vamos ver. Isso, tá? O resultado. Então, qual é o resultado de 2 vezes 1? Ó, uma vez 1, 2 vezes 1. Então, quanto que é 2 vezes 1? 2. Aqui o resultado. Tá bem? O resultado tá aqui. Então, este número aqui, o 2, ele é par, certo? Ele é par, né? Por que que ele é par? Porque eu consigo ter um número 2 vezes. Qual é esse número? É 1. Eu consigo ter 2 vezes 1, tá? E não sobrou nada aqui. Estão vendo? Então, o número 2 é par. Entendido? Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Nossa, não tem nada, gente. Não tem nada, tá? Ficou vazio o triângulo de novo. Então, o que eu tenho aqui? 0. 0, não tem nada. O que tem aqui? 0. Também não tem nada, tá? Então, quantas vezes eu tenho 0? 2 vezes. 2 vezes o 0. Tem alguma coisa aqui sobrando? Também não tem nada. Viram? Então, o 0, ó, ele é par por causa disso. Porque eu tenho 2 vezes um número, que número é esse? É 0, tá? E não me sobra nada. Então, 2 vezes 0, qual é o resultado? Eu vou pôr aqui que ficou o resultado dos lacinhos, né? Então, ó, 2 vezes o 0 é quanto? 0. 0 mesmo, e não sobra nada. Então, é por causa desse raciocínio, tá? Que o 0 é tido como par. Muito bem. Quem completou a frase da Pro com a palavra par, acertou, tá? Entenderam, então, por que o 0 é par? Viram que interessante? O 0 é par por causa deste raciocínio, desse pensamento, né? Que nos leva a ter o número par. Entendido? Muito bem, espero que vocês tenham entendido, hein? Por que o 0 é par? Joia. Então, agora eu vou tirar os meus palitos daqui, tá? Se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, ou tiverem algum questionamento, podem me mandar no privado, tá bem? Ou até mesmo no grupo que a Pro tenta responder da melhor maneira possível. Então, agora, diante de todas as nossas reflexões aqui, nós vamos para o registro. Para isso ficar bem, se você porventura esquecer de alguma coisinha, tá lá no seu caderno registrado e logo você relembra, tá? Então, eu quero que vocês registrem no caderno o que ficou da nossa aula de hoje. Então, 0 é par ou ímpar, né? Já temos a resposta. Vamos lá. Então, primeiro, o que é um número par, né? Hoje nós avançamos mais um pouquinho no conceito de o que é um número par. Então, o que é um número par? Todo número 2 vezes um outro número, né? Então, o 6 é par? É, porque ele é 2 vezes um outro número. Que outro número? O 3,
né? Então, 2 vezes 3, 6. E não sobrou nada. Então, 6 é par, tá? E o que vem a ser o ímpar? Oh, gente, eu quero que vocês copiem, tá? A Pro já tá aqui, ó, passando adiante. Ó, e o que é, então, número ímpar? O que vem a ser o número ímpar? Todo número, 2 vezes um outro número, mais um. Que é o caso que eu exemplifiquei do 7, tá? Então, o que é o 7? É 2 vezes um outro número. Aqui no caso seria o 3, que a Pro exemplificou. Mais um. Então, 2 vezes o 3, que vocês viram lá, deu 6. Mas tinha mais um palitinho sobrando. Então, por isso que ele é ímpar, tá? Então, número ímpar, todo número 2 vezes um outro número, mais um. Então, isso é ímpar, tá? E não é o que acontece com o 0. Vocês viram, os 2 triangulinhos vazios, não restou nada. Então, por isso que o 0 é par, tá bom? Então, vamos seguindo mais um pouquinho. Vão anotando aí, se precisar pausa o vídeo, deixa bem anotadinho no caderno isso, tá? E tem mais um registro que eu quero que vocês façam, que é a conclusão da nossa aula, né? Ou melhor, tudo aqui é a conclusão da nossa aula. Então, não se esqueçam, 0 é par, porque 2 vezes o 0 é igual a 0. Olha que simples, tá? Espero que tenha ficado bem entendido na cabecinha de vocês. Certo, crianças? A Pro já vai passar para a tarefa, tá? E nós ficamos então com a aula somente com um vídeo. Olha que beleza. E a tarefa vai ser bem gostosa, hein? Ó, tarefa de hoje. A tarefa é um jogo, vocês vão brincar em casa, tá? Tarefa: jogue para o ímpar com alguém em casa e registre. Então, peçam para alguém ajudá-los a fazer a tabelinha, porque eu quero bem feitinha, porque eu quero olhar esse registro, o resultado da brincadeira de vocês, tá? A brincadeira para o ímpar, ela é bem conhecida, né? Lembram-se que no início da aula de ontem eu falei que a gente tira para o ímpar para decidir quem começa, quem vai ser o primeiro e assim vai, né? Só que tem muita criança, não sei se vocês fazem isso, tá? Mas já é hora de parar, porque nós já temos bastante conhecimento agora a respeito do que é par, do que é ímpar. Então, por exemplo, ó, as minhas mãos são 2 crianças, por exemplo, tá? Então, par, ó, essa vai ser par e essa vai ser ímpar. 1, 2, 3, já! Ó, essa aqui tirou 5, essa aqui tirou 1. O que as crianças costumam fazer? Fazer assim, ó, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Tá vendo o que aconteceu? Deu 6. Mas nessa coisa de falar cada dedo se é par, se é ímpar, o que aconteceu? Falou que o número 6 é ímpar. Isso é uma verdade? Não é. Então, deixem isso para trás. Agora vocês estão bem crescidinhos e já sabem agora determinar o que é um número par, o que é um número ímpar, tá? Então, quem começa a fazer par, ímpar, é porque ainda não tem o conhecimento que vocês já têm. Isso não dá certo, vocês acabaram de ver, ó, que eu fiz par, ímpar, ímpar. Ah lá, 6 saiu ímpar, não é? Vocês viram, tá? Então, como a gente determina na brincadeira se é par, se é ímpar? Ué, eu vou somar os números. Ó, 5 mais 1, 6. E vocês já sabem que 6 é par. Então, quem ganhou? Essa criança que ganhou, tá? Então, vamos lá. E como você vai anotar na sua tabelinha? Você vai pôr aqui os nomes de quem vai brincar com você, tá? O nome de quem vai brincar com você. Então, vai ser a Maria e o José. Aí a Maria, ela decidiu, ela escolheu, vai ser par. Então ela põe Maria, P. P que eu já sei que vai ser par, tá? Em todas as jogadas ela vai ser par. E o José vai pôr o I de ímpar. Então todas as jogadas o José vai ser ímpar, tá bom? Aí jogou a primeira vez, somou os dedos, vejam lá quem ganhou, tá bom? Aí a Maria ganhou, então ela vai marcar X aqui. E o José não marca nada. Vai para a segunda jogada. Agora foi a vez do José que ganhou. Então, José marca X aqui.
Vai para a terceira jogada. Ah, o José ganhou de novo, então marca X aqui, tá? Só marca X quem ganhou. E aí eu vou ver o registro de vocês. Quem é que ganhou? Quem foi o par ou quem foi o ímpar, tá? E como a gente sabe quem ganhou o jogo? Quem tiver mais X anotado nas jogadas, não é isso? Entendido, crianças? Qualquer dúvida, vocês me perguntem e, por favor, peçam para um adulto ajudá-los a fazer essa tabelinha, que eu quero bem bonitinha, que eu quero ver lá quem é que ganhou o jogo. Se foi você ou se foi quem jogou com você, tá bom? Olha, um bom final de semana a todos. O vídeo ficou bem grandão, mas valeu a pena. Beijão para vocês, tá?